Para a maioria dos países, criar uma força aérea é algo muito sério. Os Estados Unidos passaram décadas construindo sua vantagem estratégica com as melhores aeronaves, F-22, Raptor B-2 Spirit e o futuro B-21 Raider. A China está investindo recursos em sua aviação militar em uma escala sem precedentes. De modo que a revelação de aeronaves de combate secretas e altamente avançadas, além de drones absolutamente enormes, praticamente se tornou um evento semanal. Europa e Japão desenvolvem caças de sexta geração rapidamente. Turquia e Coreia do Sul se esforçaram para projetar aeronaves avançadas sob controle próprio. A Rússia está fazendo o melhor possível. Isso já conta, certo? Muito bem, pessoal. Mas, em todo o mundo, existe uma força aérea global que vive pela regra do estilo e realmente consegue fazer isso acontecer. Agora, a Indonésia está formando uma força aérea dos sonhos. Mistura caótica de tecnologia de aviação de quase todos os continentes. Quando a Indonésia completar seus hangares com as aeronaves confirmadas, ela decolará caças americanos junto a interceptadores russos, asas delta francesas ao lado de caças a hélice brasileiros, o orgulho de Ankara junto à mais nova obra-prima de Seul. Quando a maioria das nações olha para o cardápio global de aeronaves de combate e escolhe seus favoritos, Jakarta olhou para o cardápio e disse: "Eu quero um de cada". Então aqui está o que a Indonésia fez, e aqui está o motivo pelo qual isso funciona. Viaje para a Indonésia agora mesmo. Encontre uma maneira de fazer com que o governo do país concorde em deixá-lo entrar em suas bases aéreas e a Força Aérea Indonésia que você verá durante sua estadia. Bem, na verdade não tem muito o que ver agora. No papel, o país possui 110 aeronaves de combate com seus ativos mais impressionantes, sendo 23 unidades dos relativamente novos e sofisticados F-16 C e D de fabricação americana. Mas dê uma olhada mais de perto, e a realidade para a Indonésia hoje é bem menos animadora. Das 110 aeronaves de combate, só cerca de 62 estão operacionais. Seus Su-30 e Su-20 e 7 russos estão parados por falta de peças, e os F-16 antigos podem virar peças de museu. E as outras aeronaves das quais depende estão longe de ser o tipo de avião que você gostaria de pilotar em um confronto direto contra uma força aérea rival de nível global. E tudo isso seria desanimador se não fosse pela cavalaria que está prestes a chegar. Neste momento, a Indonésia está aguardando nada menos que 144 aeronaves de ponta de várias nações ao mesmo tempo. E está a apenas algumas assinaturas de aumentar esse número para cerca de 200. Nos últimos anos, a Indonésia tem gastado muito, cortejando e negociando com algumas das empresas aeroespaciais mais ambiciosas do planeta. As nações cortejadas pela Indonésia são concorrentes industriais, rivais geopolíticos e até adversários declarados. Para Jakarta, isso faz parte do jogo. A Indonésia tem dinheiro de sobra. Ela quer o máximo de aeronaves de combate de ponta que puder obter. E se Washington, Pequim e Paris quiserem se apressar para que a Indonésia assine um contrato. Faz parte da diversão, não é? Ao analisarmos as aeronaves que chegam ao arsenal da Indonésia, é preciso explicar uma ressalva importante. A Indonésia pode já ter comprado essa força aérea, mas ainda não possui essa força aérea, por vários motivos. Nós vamos entrar nesse assunto. A Indonésia ela está adotando uma abordagem do tipo: assina os contratos agora e resolve a logística depois. É quase certo que a Indonésia receberá todas essas aeronaves. Mas, como vamos descrever, algumas delas nem estão em produção ainda. O que significa que vai levar pelo menos mais alguns anos para a Indonésia realmente alcançar seu potencial. Para o nosso propósito, porém, isso não importa muito. Os acordos já foram assinados, as aeronaves eventualmente chegarão. E já podemos ver como essa força aérea indonésia caótica e eficiente vai tomar forma no centro do futuro combate da Indonésia. A frota aérea será o primeiro caça furtivo de quinta geração já presente no arsenal da Indonésia. E o primeiro caça furtivo já desenvolvido fora das 3 grandes nações do mundo aeroespacial moderno: os Estados Unidos da América, China e Rússia. A aeronave Kan, após seu voo inaugural em fevereiro de 2024, tornou-se motivo de orgulho para a Turquia.
Previsto para produção em larga escala, até 2030, o Kan é um caça bimotor monoposto que, segundo a Turquia, é tão difícil de detectar por radar quanto os F-20, I-2 e F-35 americanos. Capaz de voar a Mach 18 e levar até 8 mísseis ou bombas ocultos em compartimento interno, além de mais 6 nas asas. O Kan foi criado para competir diretamente com as melhores aeronaves de quinta geração dos Estados Unidos da América ou China, sem nenhuma das restrições de exportação onerosas ou dívidas geopolíticas pelas quais as duas maiores nações são conhecidas. O Kan deve contar com um conjunto de aviônicos altamente avançado, incluindo radar de última geração e capacidades de fusão de dados. Ele foi projetado para voar junto a um drone supersônico não tripulado, a aeronave de ala leal chamada Anka-3 na Turquia. A Indonésia comprou 48 unidades do Kan em 2025 por cerca de 10 bilhões de dólares. Apesar da concorrência da Indonésia com Egito, Ucrânia, Arábia Saudita e Azerbaijão, Jakarta foi prometida a entrega das aeronaves em cerca de 10 anos. Voando com os turcos, o Kan estará ao lado do sul-coreano Boromai, que estreou em 2022, já está em produção limitada e deve operar com a Coreia do Sul no próximo ano. Boromai, em sua forma atual, é um jato de quarta geração avançado. Isso significa que ele está quase no nível de um caça de última geração, sem conseguir preencher todos os requisitos que atendem a esse padrão. A partir de 2027, no entanto, o Boromai será produzido e vendido em uma versão modificada como um caça totalmente furtivo de quinta geração. A Indonésia ela integra o projeto Boromai desde 2010, apesar do papel da Indonésia na iniciativa ter gerado tensão entre Jakarta e Seul. O país ainda espera adquirir 48 caças o quanto antes. Como o Kan, o Boromai alcança Mach 18, tem bom alcance, 10 pontos para armamentos e aviônicos avançados. Isso o equipara ao que é oferecido pelos Estados Unidos da América, China ou Europa. As primeiras versões do Boromai, inclusive as destinadas à Indonésia, não são caças de quinta geração. Eles não escondem as armas em compartimentos internos, nem usam revestimentos furtivos avançados. Assim, ele terá um retorno de radar maior que uma aeronave similar capaz de ocultar munições. Mas até essa versão do Boromai supera quase todas as aeronaves de quinta geração na Terra, com a Coreia do Sul integrando novos upgrades de aviônicos nos modelos mais recentes. A Indonésia provavelmente também será beneficiada. Além da Turquia e Coreia do Sul, a Indonésia negocia com os Estados Unidos da América a compra de 24 unidades do que talvez seja o caça mais impressionante e menos furtivo do mundo. Ele é conhecido como F-15EX. E olhando de fora, parece basicamente igual a qualquer outro F-15 que os Estados Unidos têm voado desde o primeiro voo do jato, lá em 1972. No entanto, se você olhar debaixo do capô, o F-15EX é uma fera muito mais perigosa do que seus predecessores. Projetado para atingir Mach 2,5, alcançar grandes distâncias e subir 15 km em um minuto, o F-15EX foi feito menos como um caça tradicional e mais como um arsenal voador. Conforme a configuração, o modelo EX pode levar até 12 mísseis ar-ar e 23 bombas ou mísseis em diferentes arranjos, além de tanques externos ou armas pesadas grandes demais para um jato como o Kan ou o Boromai carregar. O EX é grande, barulhento e totalmente o oposto de uma aeronave furtiva. Mas ele está equipado com aviônicos altamente avançados que foram projetados para serem continuamente atualizados à medida que novas tecnologias se tornam disponíveis. A Indonésia ainda não concluiu o acordo pelo EX, mas deve assinar o contrato em breve. Possivelmente assim que ela se desvincular totalmente de um acordo aparentemente encerrado para a compra dos Sukhoi Su-35 russos. Se ainda restasse dúvida sobre a aceitação chinesa dos F-15 avançados próximos, a Indonésia fez questão de mostrar a Pequim que não foi esquecida.
Em 2025, a Indonésia chamou atenção ao demonstrar interesse em adquirir 42 caças J-10C da China, aeronaves de quarta geração, acessíveis e impressionantes. Isso havia recebido elogios apenas alguns meses antes, quando, antes de a Indonésia tornar público seu interesse, o Paquistão usou o J-10C para abater várias unidades do Rafale, internacionalmente respeitado e fabricado pela Dassault, da França. Apesar de ser uma atualização do J-10, o J-10C representa uma reformulação em escala parecida à do F-15EX. Com avançados aviônicos, novas armas, motores potentes e outros recursos, ele se equipara aos aviões não furtivos mais modernos do mundo. Um design de asa delta com um alcance de combate respeitável e uma velocidade máxima de Mach 18, o J-10C tem 11 pontos de fixação para a missão. Para a missão, pode usar os melhores mísseis ar-ar chineses, incluindo o PL-15, já comprovado em combate pelo Paquistão contra a Índia. O francês Rafale, abatido pelo J-10C, mostra como a França tem colaborado com a Indonésia na aquisição de caças. A Indonésia busca adquirir a versão F-4 do caça, superior aos aviões indianos abatidos anteriormente. Ele integra ferramentas de detecção de longo alcance e redes de dados. Isso provavelmente teria sido útil para a Índia, com base nas informações disponíveis sobre como aqueles Rafales foram abatidos. Apesar dessa mancha em seu histórico e de alguns outros pequenos deslizes, o Rafale é amplamente considerado uma aeronave de combate de alto nível e capacidade, com velocidade máxima e alcance de combate semelhantes ao J-10C e a maioria dos outros caças que discutimos. Design de asa delta potente, com grande capacidade de carga e 14 pontos duros para lançar diversos equipamentos padrão OTAN. É possível adicionar até 5 tanques externos de combustível para ampliar muito seu alcance, como nas outras aeronaves citadas. Possui aviônica moderna e, na França, foi feito para lançar armas nucleares. Embora seria realmente uma grande surpresa se a Indonésia acabasse precisando desse recurso. Jakarta busca adquirir 5 caças avançados: Canturco, Boromai sul-coreano, F-15 ex-americano, J-10C chinês e Rafale francês. Mas mesmo isso não é toda a história da ala de combate aérea da Indonésia. Como dissemos, o país ainda usa dezenas de F-16 americanos, alguns Su-20 e 7 russos, e quase uma dúzia de Su-30, aeronaves multifunção de alta velocidade e longo alcance. O país opera 13 unidades do caça-leve sul-coreano, FA-50 Golden Eagle, uma aeronave barata, ágil e fácil de pilotar, da qual a Indonésia quer adquirir 19 unidades. No total, opera 13 unidades do Super Tucano, de fabricação brasileira e movido a hélice. Uma aeronave que, à primeira vista, parece pertencer à Segunda Guerra Mundial, mas que combina um design de longo alcance, grande autonomia e alta robustez com aviônicos modernos, criando uma das aeronaves de apoio aéreo aproximado mais interessantes e eficazes do mundo. A Indonésia também opera algumas unidades do Hawk 200 britânico, um modelo de treinamento que foi redesenhado para se tornar uma aeronave de combate dedicada. Embora esses aviões estejam prestes a ser desativados em breve, e tecnicamente falando, ainda existe a possibilidade de a Indonésia adquirir algumas dezenas de Su-35 fabricados na Rússia. Embora este acordo pareça fadado ao fracasso, no geral, quando todos os pedidos forem entregues, a Indonésia terá cerca de 200 das aeronaves de combate mais avançadas do mercado. Hoje, será de longe a força aérea mais internacional do mundo. Vamos explorar o método por trás da loucura aeroespacial da Indonésia. Antes disso, precisamos perguntar: você gosta do que fazemos no War Fronts? Provavelmente sim. Você já está na metade do vídeo? Obrigado. Quer ver mais episódios, análises e visão aprofundada das histórias que moldam o mundo? Bem, é por isso que lançamos recentemente a Frontico, nosso novo site criado para oferecer exatamente isso para você. Redatores do War Fronts e do canal Political Fronts se reúnem na Front School para analisar conflitos globais, intrigas geopolíticas e forças estratégicas que moldam o mundo. Toda semana, lançamos 2 episódios exclusivos em vídeo que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar, incluindo nossa sala de briefing, um resumo regular de histórias pouco divulgadas que merecem a sua atenção. Na Front Estocolmo, publicamos 2 artigos semanais de especialistas,
com jornalistas e analistas que compartilham suas percepções com o nosso público e o mundo. Se você está gostando deste episódio, talvez se interesse por episódios recentes sobre o avião de transporte tático do Brasil, a insurgência ignorada da Indonésia ou um artigo sobre as falhas e qualidades do Su-57 da Rússia. Para conhecer nosso outro conteúdo, assine nossa newsletter gratuita, enviada 2 vezes por semana. O link está aqui embaixo ou visite nosso novo subreddit rFrontEsco. Uma assinatura do Frontesco custa apenas $5 por mês e nos ajuda a expandir nosso conteúdo gratuito aqui também. E também todos os outros projetos secretos que temos desenvolvido nos bastidores. Agora, vamos voltar para a Indonésia. Agora, é nesse ponto do episódio que você poderia se perguntar: por que a Indonésia está fazendo tudo isso? O que a Indonésia espera alcançar adquirindo esses 5 novos modelos avançados de caças que não poderia conseguir contando apenas com 1 ou 2? Bem, qualquer pessoa assistindo a este episódio com um conhecimento profundo de aviação militar sabe que muitas dessas aeronaves cumprem funções muito parecidas. E embora cada uma tenha seus pontos fortes e fracos, essas diferenças não são suficientes para justificar a construção de uma força aérea dessa forma. Então, ou os líderes da Indonésia estão tomando essas decisões exclusivamente com base no fator legal, tentando impressionar o resto do mundo da mesma forma que, por exemplo, a Arábia Saudita faz com suas megacidades luxuosas. Deve haver outro motivo para essa abordagem. Felizmente, militares e contribuintes indonésios sabem que o país busca mais do que só ter os shows aéreos mais legais do Indo-Pacífico. Podemos começar com o desejo da Indonésia de recuperar o tempo perdido. Durante os anos 90 e início dos 2000, a Indonésia enfrentava fortes sanções internacionais, principalmente por sua conduta com civis, no que hoje é a nação de Timor-Leste e sua intervenção militar e práticas de guerra quase total contra o movimento de secessão ali. Assim, a Indonésia ficou proibida de receber armas dos Estados Unidos da América, União Europeia e outros. E só em 2006 que as últimas sanções foram suspensas. Antes, a Indonésia passou por algo parecido com a União Soviética. Por um lado, isso significava que a Indonésia passou por um período em que não pôde comprar o equipamento que queria. Recebia apenas equipamentos excedentes de outras nações quando estavam dispostas, ainda que de modo intermitente, a colaborar com Jacarta. Por outro lado, e mais importante, isso mostrava que a Indonésia havia aprendido uma lição valiosa e difícil. Se seu arsenal depende de poucos parceiros estrangeiros, eles podem te cortar e você não pode fazer nada. Agora que a Indonésia teve tempo suficiente para acumular suas reservas, o país decidiu seguir um caminho de diversificação estratégica, adquirindo seus equipamentos militares de tantas fontes quanto possível. Mesmo que isso signifique mais dores de cabeça e contratos individuais menores para garantir que nunca fique tão dependente de um único fornecedor. Se, digamos, a Indonésia fizer algo para irritar profundamente a China, e isso fizer com que a China pare de enviar peças de reposição ou atualizações de software para seus J-10-6, a Indonésia conta com 4 países para ajudar a suprir essa lacuna, perdendo só 1/5 de suas melhores aeronaves. Na pior das hipóteses, até melhor. Ao priorizar contratos com países que se consideram rivais, a Indonésia também torna mais caro para as nações fornecedoras considerarem cortá-la. Suponha que os Estados Unidos tenham um motivo para se indignar com a Indonésia e tentem cortar a cadeia de suprimentos de seus caças americanos. Os Estados Unidos podem tentar isso, mas precisam levar isso em consideração. Ao fazer isso, vai dar à China uma oportunidade de ouro para fornecer o apoio e a parceria que os Estados Unidos não vão oferecer. Da mesma forma, Turquia e Coreia do Sul estão se esforçando muito para se tornarem grandes exportadores de armas e venderem suas aeronaves avançadas. E cada um deles pode tentar aproveitar esse relacionamento com a Indonésia para benefício próprio. Exceto que agora, se qualquer um deles virar as costas para a Indonésia ou causar algum tipo de ofensa, seu rival direto está ali, esperando para entrar e provar sua superioridade.
Do ponto de vista da Indonésia, uma força aérea diversificada dificulta para as nações fornecedoras justificarem permitir atritos em seu relacionamento com Jacarta. Isso também garante que, se alguma dessas nações ficar insatisfeita com a Indonésia ou seus líderes, a prontidão militar do país não precisará sofrer. E os benefícios da diversificação estratégica podem ser aplicados em uma escala muito maior. Acordos de fornecimento militar diferem dos de comércio internacional, principalmente para sistemas como aeronaves avançadas. Eles têm um relacionamento de décadas que vai além da primeira rodada de entregas entre nações. Eles precisarão de peças, atualizações, treinamento, suporte e outros recursos enquanto a aeronave estiver no arsenal. Enquanto as nações que exportam suas aeronaves podem desfrutar do benefício de acordos de bilhões de dólares aos quais ambos os lados já se comprometeram. Nações que vendem ou compram armas de outras nações geralmente tendem a ser amigas dessas nações. E no caso da Indonésia, isso significa que ela pode manter amizades com todas essas outras nações, ao mesmo tempo com mais facilidade. Estados Unidos da América e Coreia do Sul têm patrocínio da Indonésia. China, França e Turquia também contam com apoio indonésio. E se a Rússia voltar a ter capacidade de exportar armas em grande escala, provavelmente continuará contando com esse patrocínio também. Para a Indonésia, isso é ainda mais relevante, pois não possui rivais regionais diretos. Indonésia e Malásia dificilmente entrarão em guerra. Nações como Singapura, Brunei e Filipinas não buscam enfrentar Jacarta. Seria incomum a Austrália moderna entrar em conflito, a menos que fosse realmente necessário. A Indonésia realmente lida com uma insurgência em seu próprio território, na ilha de Papua, mas dificilmente precisa de poder aéreo sofisticado para manter vantagem nesse conflito. Se a Indonésia sofrer ameaça militar existencial, isso será parte de uma guerra mais ampla no Indo-Pacífico, onde coalizões lideradas pela China, de um lado, e pelos Estados Unidos, do outro, correriam o risco de rotular a Indonésia como inimiga ou vê-la ser pega no fogo cruzado. Isso é particularmente problemático porque a Indonésia, junto com a Malásia e Singapura, controla o Estreito de Malaca. Uma via marítima essencial provavelmente seria bloqueada ou atacada em caso de guerra total. A China depende desse corredor comercial, e é fácil imaginar como China e Estados Unidos da América poderiam justificar combates intensos na região. Assim, a Força Aérea diversificada da Indonésia e sua política estratégica ampliada trazem duas vantagens. Primeiro, se qualquer um dos lados tentasse garantir o controle do estreito pela força, a Indonésia teria muitos aviões de guerra avançados à sua disposição para tentar dissuadir ou defender seu território. A Indonésia poderia até fechar o estreito, possivelmente com apoio da Malásia e de Singapura, e depois decidir de que lado do conflito se alinharia. Mas, mais importante ainda, Jacarta também pode garantir que tanto Pequim quanto Washington e Seul, na Coreia do Sul, a tratem com o respeito de um parceiro de exportação altamente valorizado e respeitado, em vez de várias ilhas para invadir em um jogo de war. Porque os Estados Unidos, a China e todas essas outras nações têm interesses geoestratégicos ligados à Indonésia, eles são menos propensos a arriscar prejudicar esse relacionamento se não for absolutamente necessário. O vasto arsenal de aeronaves, armas e tecnologia da Indonésia permite ao país exportar algo único, impossível de ser igualado por outras nações. Assim que garantir a variedade de aeronaves que deseja, a Indonésia poderá oferecer informações sobre como essas aeronaves se comparam diretamente umas às outras. Em combates simulados, a Indonésia terá ainda a opção de analisar cada projeto em busca de defeitos e limitações, colocando-os uns contra os outros da maneira que achar melhor. E então, se a Indonésia decidir, poderá oferecer essas informações a quaisquer entidades internacionais que escolher. Para entender a importância disso, basta voltarmos no tempo para o confronto aéreo mencionado entre Rafale indianos e J-10C paquistaneses, durante a disputa em 2025. Desde esse encontro, as nações têm se esforçado muito para tentar descobrir exatamente o que aconteceu, como as duas aeronaves se compararam e por que suas capacidades resultaram ou não em sucesso. Fontes francesas dizem que a China usou rumores do confronto para tentar oferecer o J-10C em lugar do Rafale para as nações
que ainda estão buscando adquirir uma das duas opções. E até mesmo a Indonésia só demonstrou publicamente interesse no JDC depois que esse confronto aconteceu. Jakarta também pode ter sido convencida, já que possui muitas aeronaves avançadas. A Indonésia tem a oportunidade de participar de um processo de estudo e coleta de dados que nenhuma outra nação poderia igualar para essas plataformas específicas. Também não é tão simples quanto tentar descobrir qual caça é o melhor em um combate direto. Cada aeronave traz armamentos, motores, arquitetura digital e várias outras capacidades. A comunidade internacional poderá comparar dados confiáveis, analisados por um parceiro isento. Assim, a Indonésia poderia usar essas informações para equilibrar o cenário global, divulgando abertamente quais plataformas são eficazes ou não. Ou ela poderia vender o acesso a essa informação, concordando em compartilhar dados ou sair para coletar resultados específicos mediante pagamento. Ou ainda, vender acesso exclusivo para os maiores lances e dar ao país vencedor vantagem real em futuros conflitos, em troca do que seria uma dívida substancial com Jakarta. Ao buscar uma força aérea diversificada e avançada, a Indonésia ganhou mais importância nos assuntos do Indo-Pacífico. A nação está buscando relações positivas com todos. Ela pode lidar com a dor de um revés temporário com qualquer um e garantiu que todos esses países poderosos estejam mais interessados em manter a Indonésia satisfeita do que em vencer qualquer disputa mesquinha que possa surgir ao longo das próximas décadas. A capacidade da Indonésia de se defender e proteger seu território estrategicamente crítico só vai crescer com o tempo. E em breve, ela será capaz de atuar como um repositório de informações que países poderosos estarão muito interessados em obter. Mas a estratégia da Indonésia traz problemas persistentes, grandes demais para serem ignorados. Temos que enfatizar que a Indonésia não é a única nação do mundo capaz de seguir esse tipo de estratégia, mas é a única nação que levou a diversificação estratégica tão longe. Outros países não aceitam os riscos que a Indonésia aceitou. Embora a Indonésia possa se beneficiar da decisão, não há garantias disso. O problema mais óbvio em tudo isso é que tentar manter uma força aérea tão diversificada e com esse nível de equipamentos é um pesadelo logístico. Mesmo considerando só as 5 aeronaves avançadas que a Indonésia deve operar. Quando tudo isso estiver concluído, a carga de treinamento, suprimento e suporte para a Indonésia vai ser enorme. Essas 5 aeronaves são bastante diferentes entre si, certamente não são diretamente interoperáveis. A Indonésia precisará criar 5 tipos de treinamento para pilotos e equipes de manutenção. Isso sem considerar a dificuldade de ensinar outros pilotos a voar jatos de ataque leve ou aviões a hélice, que são totalmente diferentes e não necessariamente mais fáceis de pilotar por serem menos sofisticados. O país terá que manter múltiplas cadeias de suprimentos para diferentes bases. Está assumindo o compromisso de financiar essas iniciativas por décadas, de uma vez só, em um país onde o orçamento de defesa é um desafio constante. Terá que tornar suas aeronaves interoperáveis ou cuidar de cada uma separadamente, com pessoal e bases aéreas limitados e orçamento restrito. Para isso, a Indonésia precisará manter o rumo, apesar das pressões internas e da turbulência geopolítica regional. E apesar do fato de que, se países como os Estados Unidos e a China entrarem em uma disputa pelo favor da Indonésia, essa competição vai ficar feia. A Indonésia poderia amenizar esses desafios ao tratar sua força aérea mais como exibição do que como defesa real do território. Mas essa escolha vai trazer seus próprios problemas. Como dissemos, a Indonésia dificilmente enfrentará guerra com país de nível similar na região em breve. Se houver guerra por Taiwan, Jakarta vai querer uma força aérea moderna pronta para reagir. Existe um perigo em Jakarta sinalizar para todos os lados que não é particularmente leal a nenhum lado em um conflito futuro. Porque isso significa que nem uma coalizão liderada pela China, nem uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América poderiam ter confiança de que a Indonésia realmente os apoiaria. A China precisa das vias navegáveis críticas sob o controle da Indonésia, e os Estados Unidos precisam garantir que a China não possa tê-las.
Se a Indonésia for um parceiro pouco confiável e tiver um exército fraco, Washington e Pequim poderiam optar por isso. Em guerra total, agir unilateralmente contra a Indonésia faz mais sentido e obter o que querem, assumindo que podem resolver qualquer ressentimento diplomático depois. Diante do risco que a Indonésia assume, é preciso reconhecer Jakarta. Se o país mantiver o rumo, em poucos anos terá uma das forças aéreas mais fascinantes da história. Também será um pesadelo logístico e um campo minado geopolítico. Uma força aérea que pode ser tanto um fardo para a Indonésia, quanto motivo de orgulho nacional. Mesmo assim, a Indonésia faz agora com sua força aérea algo que nenhum outro país iguala. Um exercício de pensamento estratégico não convencional que está prestes a construir uma das forças aéreas mais incomuns da memória recente. Agora, a única pergunta que resta é se a Indonésia vai conseguir aterrissar com sucesso. Obrigado por assistir.